Olá pessoal, então vamos para o vídeo de número 11, né? O penúltimo vídeo dessa série aí de vídeos que eu estou fazendo sobre as cidades onde eu morei, tá? Essa cidade que eu vou falar hoje, a região, na verdade, que essa cidade se encontra, é uma região que eu conheço bastante, tá? Uma região bem familiar, tá bom? Então pessoal, a cidade é Bom Jesus de Itabapoana, que fica no noroeste fluminense, tá? Bom Jesus é uma cidade hoje que tem aproximadamente 40 mil habitantes, tá? Fica no noroeste do estado do Rio de Janeiro e está literalmente na divisa com o Espírito Santo, tá? O rio Itabapoana, que corta a cidade, faz exatamente a divisa do estado do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos falar de Bom Jesus, tá? Três pontos positivos e três pontos negativos dessa cidade, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto negativo, pessoal, é o seguinte: Bom Jesus é uma cidade de aproximadamente 40 mil habitantes, uma cidade pequena, tá? O noroeste fluminense é uma região onde a maioria das cidades são cidades pequenas, tá bom? Então há uma deficiência de emprego, tá? Fora o funcionalismo público, para você trabalhar em Bom Jesus é difícil, tá? Você conseguir um emprego lá, onde você consiga ter um mínimo de qualidade de vida, né? E que você possa se sustentar de uma forma minimamente razoável, é difícil, tá bom? Você conseguir um emprego em Bom Jesus é difícil. Pelo tamanho da cidade e pela região onde ela está localizada, para aquela realidade lá, ainda tem algumas indústrias, né, indústrias pequenas, tá? Mas realmente os salários são baixos, né? Então há também uma concorrência, né? A cidade ela funciona como um polo ali regional, tem outras três cidades ali, quatro cidades ali que estão ao entorno, que são menores, então existe muita concorrência. Então, o emprego em Bom Jesus, ele é um problema, tá bom? Então, se você ouviu falar de Bom Jesus de Itabapoana e pretende morar, pretende conhecer, tá? O emprego lá hoje realmente é uma realidade difícil, ok? Segundo ponto negativo, pessoal, é o seguinte, é o clima. O clima, eu vou explicar direitinho isso. É o seguinte, Bom Jesus está num vale, né, o Vale do Itabapoana, que leva o nome do rio, né, rio que abastece a cidade, né? E o calor, a região noroeste fluminense é uma região quente, tá? É uma região quente. Então, assim, na maioria do ano, na maioria dos meses do ano, você vai ter um clima quente, tá? É uma cidade que não tem praia, né? Enfim. Então, você vai sentir calor na maioria dos meses, né? Do tempo, durante um ano, você vai sentir calor, tá? Apesar que no inverno faz um clima agradável, faz um frio agradável, tá? A cidade tem uma parte serrana, assim, uma região de serra, de uns distritos, né, onde o clima é um pouco ameno, mas na sede, tá? Lá no distrito sede, é quente, tá bom? Então você vai poder, nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, principalmente, há dias insuportáveis, tá? De calor, tá bom? Então, o clima em Bom Jesus ele é um fator também, é uma cidade quente, tá? Então, se você não suporta muito esse tipo de ambiente, né? Bom Jesus não é a cidade adequada para você, indicada para você, tá bom? E falando, terceiro ponto positivo, negativo, pessoal, é o seguinte: Bom Jesus é uma cidade pequena, né? Está numa região também de cidades pequenas, né? Para aquela realidade ali, ela até tem um comércio bom, tá?
para aquela realidade ali, tá? Ela até tem um comércio bom, mas, por exemplo, Bom Jesus é uma cidade que não tem shopping, né? Há 2 redes só de lojas nacionalmente conhecidas, né? Que também não são muito grandes, né? Então, assim, o comércio, ele para aquela realidade é bom, para aquela realidade ali é boa, ele é bom, mas falta muita coisa ainda, tá? Então, por exemplo, Bom Jesus hoje é uma cidade que na parte de concessionária de carros e motos deixa muito a desejar, tá? Bom Jesus teve concessionária da Ford e da Volkswagen, tá? Essas concessionárias fecharam, tá? Então a pessoa hoje que quer comprar um carro, ela vai ter que recorrer a municípios vizinhos ali, tá bom? Então o comércio varejista, ele para aquela realidade ele é bom, mas falta muita coisa ainda, tá? Falta muita coisa ainda. Então, talvez, tá? Talvez seja aí uma dificuldade para você que está acostumado em lugares, né? Acesso a shopping centers, né? E com aquela variedade de opções, né? Enfim. Então, esse aí é um ponto negativo também que eu acho, tá? Falta muita coisa ainda, ok? Então vamos lá. Para os 3 pontos positivos agora de Bom Jesus do Itabapoana, Noroeste Fluminense. Pessoal, o primeiro ponto positivo de Bom Jesus é o povo, tá? É a hospitalidade, tá bom? Bom Jesus tem uma característica, o bom jesuense tem uma característica, né, de ser um povo hospitaleiro. E isso está registrado, inclusive, no hino da cidade, no hino oficial da cidade, tá bom? E realmente eu posso falar isso, tá? Eu morei 10 anos em Bom Jesus e posso dizer isso para vocês. Hospitalidade, né? É uma característica daquele povo em receber as pessoas, tá? Eles têm essa característica, né? Essa virtude, né? De saber receber as pessoas, tá? Então, você que é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de interagir, né? Você não vai ter dificuldade em Bom Jesus, tá? Eu digo que quem não consegue se adaptar a Bom Jesus, ao povo bom-jesuense, dificilmente se adaptará a outros lugares, porque lá as pessoas realmente são muito receptivas, tá bom? A hospitalidade realmente ela é um ponto positivo, né? Uma marca daquele município, tá bom? Outro ponto positivo, pessoal, de Bom Jesus é o seguinte, a localização da cidade, tá? Bom Jesus está na divisa, literalmente na divisa do estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Então, é um município que faz parte do estado do Rio de Janeiro, tá? E você está a 330 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, da capital do estado que pertence, né? E a 200 quilômetros de Vitória, capital do Espírito Santo, tá? Você está numa região onde você tem várias outras cidades, num raio aí de, no máximo, 70 quilômetros, tá? Então você pode, para momentos de lazer, né? Talvez você está um pouco enjoado ali daquele ritmo de vida, daquela rotina ali, você pode recorrer a outros lugares, né? Tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto no Espírito Santo, tá bom? Praias, tá? A praia não está muito perto, a praia ali mais próxima eu acho que é São João da Barra, um município que faz parte da região de Campos dos Goytacazes. Você vai ter ali 100 quilômetros ali, aproximadamente, de distância você já chega ao litoral, tá? Você tem São João da Barra ali no estado do Rio de Janeiro e tem também Presidente Kennedy, no estado do Espírito Santo, que está mais ou menos também nessa faixa de distância aí, 80 a 100 quilômetros. Então você tem o estado do Rio de Janeiro, né? Se você quer a praia, você tem o estado do Rio de Janeiro e você também tem o estado do Espírito Santo, tá? Você está próximo do Parque Nacional da Serra do Caparaó, né? Que é um parque conhecidíssimo, né? De turismo, de trilhas e cachoeiras, né? Conhecido nacionalmente, né? Então, você tem o estado do Rio de Janeiro, você tem a região noroeste ali para explorar, né? E você tem também o estado do Espírito Santo, tá?
Parque Nacional da Serra do Caparaó, ele fica na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, né? E está bem próximo ali a Bom Jesus, 70 quilômetros mais ou menos você chegou no parque. Então, a localização de Bom Jesus é uma localização boa, né? É uma cidade pequena, tá? Como eu disse, não tem shopping, né? É uma cidade que o lazer, né? É um lazer restrito, né? Um lazer você não tem muito o que fazer, mas essa proximidade de vários lugares, né? Você está próximo a Campos dos Goytacazes, que é a maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Do norte e noroeste. Você está a 100 quilômetros, você está em Campos, né? Então, Campos você tem shopping, é uma cidade de 500 mil habitantes, então você está próximo de Campos também. Se você quiser ir lá em Campos, né, no shopping, passear, fazer algo diferente, você tem essa proximidade. Então, a localização de Bom Jesus, pessoal, é uma localização boa. Eu acho que você tem várias opções ali, tanto no estado do Espírito Santo quanto no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, eu acho que isso é um ponto positivo, ok? E o terceiro ponto positivo, pessoal, eu vou falar assim, eu vou juntar três itens desse ponto positivo, no último ponto positivo, ok? Primeiro, educação. Por que educação, pessoal? Bom Jesus hoje é uma cidade que tem uma faculdade de medicina, tá? Unifamesc, é uma universidade que tem na particular, com vários cursos, né? Inclusive medicina, né? Então, isso valorizou muito a educação no município, tá? Você tem colégios lá particulares, né? Bons colégios, tá? Com preço acessível, tá bom? É uma cidade pequena, né? Então, há uma cultura na cidade pequena, né? Da educação ser bem melhor, tá? E até mesmo a rede pública, tá? Até mesmo a rede pública, ela ainda é boa, tá bom? A gente percebe nos professores do interior uma maior dedicação, né? A vida na cidade pequena, ela é uma vida mais tranquila, né? As pessoas vivem de forma mais tranquila, menos estresse, né? Não há problema de trânsito. Então, eu acredito que a vida como um todo, ela flui de forma melhor, tá bom? Educação, tá, que eu falei, a saúde também. Bom Jesus tem um hospital muito bom, São Vicente de Paulo, um hospital muito bom, tá, com atendimento muito bom, um hospital com heliporto, você tem ali atendimento, várias especialidades, tá? Então, é um hospital referência na região, tá? É o segundo maior hospital da região noroeste do estado do Rio de Janeiro, tá bom? A região noroeste tem 13 municípios, então ele é o segundo maior dessa região. Então, um hospital relevante, um hospital que tem a sua importância ali, muito bom no atendimento, o primeiro atendimento, emergência, tá bom? Então, ele é um hospital, a saúde em Bom Jesus é um ponto positivo. Para aquela realidade ali, para aquele município ali, ela é muito boa, tá bom? E, finalizando, pessoal, Bom Jesus, apesar de ser uma cidade pequena, apesar de faltar, né, muita coisa ainda no comércio, como eu falei, é uma cidade que tem uma agenda cultural interessante. Tá? Em Bom Jesus existe um distrito de Bom Jesus que chama Rosal, que fica a 30 quilômetros do centro da cidade, uma região, parte serrana do município, tá? Onde acontece o Festival da Sanfona do Chorinho, um festival patrocinado pelo Sesc, pela Firjan e de conhecimento nacional. Tá? Esse festival já foram vários artistas de renome nacional. Então, além disso, né, Bom Jesus também tem outros eventos ali no centro da cidade, tá? A Festa da Providência, tem um arraial que eles fazem ali, que é considerado o maior arraial do interior, ao ar livre do interior do estado do Rio de Janeiro. Enfim, então o povo bom-jesuense, ele é um povo festeiro, é um povo que ele gosta de eventos, gosta de festa. Então, você que curte isso, você que gosta desse tipo de cotidiano, você vai ter isso em Bom Jesus, tá? Então é isso, pessoal. É uma cultura, assim, para aquela realidade ali, né? Para aquela realidade, uma cidade pequena de aproximadamente 40 quilômetros, de 40 mil habitantes, você tem uma cultura, uma agenda cultural considerável, tá? Eu acho que você vai gostar disso, tá bom? Então é isso, pessoal.
falando aí de Bom Jesus do Itabapoana, a 11ª cidade, o vídeo número 11, né, que eu morei e deixei aí os 3 pontos positivos, 3 pontos negativos, ok? Pessoal, a última cidade é uma cidade também da região noroeste fluminense e eu vou fazer meio que uma comparação entre essa cidade e Bom Jesus. Então é interessante você assistir para você ter uma ideia melhor, ok? Se eu deixei de falar alguma coisa, algum ponto específico, você deixa no comentário que eu respondo. Okay? Muito obrigado aí, até o próximo vídeo.